vou me demorar nisso, esse é o gráfico clássico de distribuição de terras no Brasil. O Brasil é vice-campeão mundial em concentração fundiária, só perde para o Paraguai, mas no Paraguai grande parte dos fazendeiros também são brasileiros, então somos campeões de concentração fundiária. Campeão da Libertadores da terra. Enfim, isso é para mostrar o quanto a... Eu não vou demorar nas tabelas, mas é para mostrar o quanto de fato a produção agrícola está nas pequenas propriedades. Pequena propriedade aqui, que eu realizo esses dados, a professora Leovaldo, são aquelas de até 100 hectares, ele está chamando de pequenas. Vocês vão ver que está em negrito, toda a produção em negrito é onde está maior concentrada. Então a pequena propriedade responde por quase todo o rebanho nacional. Pode mudar, por favor. Esses elementos todos, que a gente está vendo, esses alimentos todos, com exceção da cana, da soja, do arroz em casca, tudo isso produzido em pequena propriedade. Então, o que já é importante a gente perceber dessas tabelas? Que a pequena propriedade é a que mais produz alimentos no Brasil, em todos os sentidos, mesmo em se tratando de produção animal. E as médias respondem pelas vedetes do agronegócio brasileiro, como por exemplo a cana e a soja. As grandes não, né? Então isso aqui já dá o gancho para a gente saber que a grande propriedade do Brasil é improdutiva. Então a gente tem aí um eixo de discussão que é o caminho aberto para a reforma agrária, enfrentando agora o novo drama, que é essa expansão do setor energético, né? Enfim, as terras, uma parte dessas terras tem sido incorporadas para a expansão de soja e planta voltadas para a produção de energia. Pode passar, por favor. Aí continua, né? O grosso das pequenas, dessa produção de alimentos está nas pequenas propriedades, só reiterando isso que a gente já vem falando. Pode ir. E isso para mostrar que 56% de toda a renda gerada no campo está nas propriedades de até 200 hectares. Não. Tá bom, pode passar. Agora, pensando na questão dos agrotóxicos, né? Como é que é isso do Brasil ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos e como que a gente entende o fato do Brasil consumir 84% do agrotóxico utilizado na América Latina? Vamos lá. Esse aumento, trocando em miúdos, o consumo médio de agrotóxicos em 2005 era de 7 kg por hectare no Brasil, e isso pulou para 10 quilos por hectare em 2011, portanto um aumento de 43%. O que aconteceu na agricultura brasileira que justifica esse aumento vertiginoso? É isso que eu quero discutir com vocês. Pode passar. Esse dado reitera aquilo que a gente vinha apresentando. Enfim, aqui está o aumento de consumo de venda de agrotóxicos mundial e aqui no Brasil. Mundial já é um escândalo, 100%, e no Brasil um escândalo maior ainda, 200%. Aumentou isso em 10 anos. Esse gráfico repete aquilo que eu havia já comentado, pode passar. Aí é aquela pesquisa do PARA, né, do Programa de Análise de Resíduos de Alimentos, que acho que vocês que estão envolvidos com a campanha conhecem muito bem. Enfim, 1/3 praticamente das amostras apresentaram ou agrotóxicos que não eram permitidos ou permitidos que estavam acima daquilo que seria permitido. Pode passar. Essa imagem foi feita pelo professor Desalc, os 10 mais envenenados, enfim, o quanto a nossa alimentação cotidiana está presente de agrotóxicos. Eu pego o exemplo do metamidofós, eu vou passar muito rápido por isso, porque eu sei que essa discussão com vocês ela é já bem feita, né? Eu peguei esse exemplo porque é tão escandaloso. Enfim, o metamidofós está em fase de banimento no Brasil, mas quando eu mesma fui ler a nota técnica da Anvisa sobre o metamidofós, eu me escandalizei. Então, quando eu faço as apresentações, eu gosto de trazer esse exemplo porque ele é muito didático. Então, tem resíduo de metamidofós nesses alimentos todos, pode passar. Aqui uma tabela dos países dos quais ele está banido, onde o uso é restrito, pode passar. E aqui a nota técnica da Anvisa, em que diz o seguinte: sua modalidade principal de ação dos insetos e dos mamíferos é pela diminuição da atividade da enzima acetilcolinesterase, importante para a função do sistema nervoso. Esta enzima é essencial na transmissão normal de impulsos nervosos. Pode passar. Os distúrbios neurocomportamentais são os mais frequentemente observados em indivíduos cronicamente intoxicados. Os sintomas do tipo neurocomportamentais, em geral, são insônia, sonambulismo, sono excessivo, ansiedade, retardo de reações, dificuldade de concentração, labilidade emocional, distúrbios de linguagem, apatia, irritabilidade, alucinações, delírios, tremores, reações esquizofrênicas,
neuropatia periférica, parestesias, hipomiflexia, deficiência na coordenação neuromotor e depressão. Enfim, é de um horror tremendo e, de fato, as pessoas que estão mais sujeitas a isso são os trabalhadores rurais, os camponeses, sobretudo. Vamos ver mais para frente. Diga-se de passagem, se me permite, sintomas que são comuns a toda essa classe dos chamados organofosforados, cujo metamidofose é um deles. Né? Porque só para saber a história desse cara, né? Isso. Dos 450 indivíduos ativos, o metamidofose é um, mas tem vários outros que também são desse grupo. Dessa família, né? É isso mesmo. E por que é importante falar isso que o José está falando e por que eu estou ressaltando esses efeitos colaterais? Para a gente entender depois o número de mortes e o número de tentativas de suicídio com o uso de agrotóxicos, que é o foco do que eu vou querer mostrar. Uso de defensivos agrícolas. Defensivos, eu emprestei esse slide, viu? Porque não fui eu que fiz o slide, a gente não chamaria de defensivo. Defensivo é bonito, uma palavra linda, né? Eu prefiro que os camponeses usam, que é veneno, né? Enfim, defensivo defende a natureza, mas enfim. Dos agrotóxicos todos utilizados no Brasil, 60% são herbicidas, né? O mais famoso deles acho que é o Roundup. Oi? Isso. Que os camponeses chamam de mata-mato. E agora, o uso de agrotóxicos por cultura. Por isso que eu acho, agora que a coisa pega. Se a gente olha na distribuição de uso de agrotóxicos por propriedade, a gente vai ver que as pequenas usam bastante, mas elas são em um número gigante. Mas se a gente for olhar por cultura, o que mais consome agrotóxicos? Soja, milho, cana, né? O milho, em geral, ele é feito rotação de cultura, soja, milho, então o milho a gente entende sempre junto com a soja. E isso vai mostrar um pouco para a gente os caminhos dessa distribuição de agrotóxico por estado. Então, vejam, esse mapa traz a expansão da soja. A soja que nos anos 60 começa no sul do país, agora está com uma outra realidade, se expandindo para a pré-Amazônia e também para a região do Cerrado e Caatinga, suprimindo porções importantes desses biomas brasileiros. Enfim, podemos ir mais um slide. Pensando no limite de glifosato permitido na soja, na Argentina é de 5 mg por quilo, nos Estados Unidos 5 mg por quilo, no Brasil 10 mg por quilo e na Europa 0,2. Enfim, isso é a lambança da atual situação brasileira no uso de agrotóxicos. Por que eu peguei a questão da soja? Porque a soja ocupa atualmente no Brasil cerca de 20 milhões de hectares. É o cultivo em que a lavoura que mais ocupa espaço. Para vocês terem uma ideia, a cana ocupa cerca de 10 milhões de hectares. São Paulo é o principal estado produtor de cana, produz cerca de 60% da cana do Brasil. Vamos para a próxima. Então vejam lá, quando a gente vê uso de agrotóxicos por estado, o Mato Grosso aparece em primeiro lugar, não tem dúvida nenhuma de que por causa da soja. São Paulo em segundo lugar com 14,5%, sem dúvida por causa da cana. No Paraná a gente tem grande parte de cana e grande parte da soja e por aí vai. Enfim, os estados que são celeiros agrícolas, né, do Brasil são os estados em que mais se usa agrotóxico e não há dúvida de que os cultivos que são as vedetes do agronegócio são aqueles em que mais se emprega agrotóxico. O Brasil é o principal exportador mundial de açúcar, álcool, carne bovina, carne de frango, café, suco de laranja e tabaco. E o segundo maior exportador mundial de soja e milho. Então, se a gente for pensar, não, volta lá, que a carne bovina, principalmente a carne de frango, ela né, esse frango de granja, ele é mantido com soja e com milho, a ração tem esses dois elementos como base, então a gente vai, enfim, é claro que a gente tem controle um pouco daquilo que a gente come, né? No sentido de, esse agrotóxico ele está presente em toda a cadeia, é isso que eu estou querendo dizer. Aí esses próximos, eu vou passar rápido, é só para vocês terem uma ideia da envergadura da expansão da produção de cana no Brasil. Por que eu estou chamando a atenção sobre a cana? Porque para a gente olhar o estado de São Paulo isso vai ser importante. Pode passar para a próxima. Exportações brasileiras de álcool, pode passar para a próxima. Evolução da produção de cana-de-açúcar, enfim, é um aumento vertiginoso sempre. Toda a terra roxa em São Paulo já está ocupada com cana há muito tempo, agora a gente está tendo uma expansão para o oeste, eu já vou mostrar. Vejam, essa é a mancha da produção de cana
Na safra de 2003, 2004, o foco é aquela região de Ribeirão Preto, que é a região tradicional de produção de cana no estado de São Paulo. Acho importante mostrar isso, porque isso é do projeto Cana-Sat, limpa e única. Única é a entidade de classe dos usineiros. Isso aqui, esse mapa, ele é feito com imagem de satélite. Então, se ele é feito com imagem de satélite, não com dados, por que eu estou insistindo nisso? Significa que isso salta aos olhos. Essa produção de cana, ela é desse jeito que eu estou mostrando para vocês. E aí, pode passar o próximo. Aqui é uma comparação, quero que vocês observem o aumento dessa safra, o aumento da expansão da cana de 2003 para 2008 e 2009, é uma coisa assustadora, essa expansão para o oeste paulista. Então, aquelas terras, aquela luta clássica do MST no Pontal do Paranapanema, agora é uma dupla luta, né? Porque antes é a denúncia da terra improdutiva, agora a parcela dessa terra improdutiva está sendo destinada para a expansão da cana. Então, é um nó danado, esse é um grande drama atual. Pode passar para a próxima. Aqui né, eu trouxe mais próximo para a gente observar, também a região do São José do Rio Preto, enfim, né, esse é o avanço da cana para o oeste e para o sudoeste do estado de São Paulo. Pode passar a próxima. Agora, o que é importante mostrar? E aí eu vou pedir um vai e volta nesse mapa. Aqui, um foco no estado de São Paulo, utilização de agrotóxicos por municípios. Porque, agora fica claro por que eu chamei a atenção da cana. Você pode voltar lá no mapa, por favor? Vejam como se sobrepõem as manchas. Então, aonde a cana está mais escondida é onde mais se consome agrotóxico no estado de São Paulo. Eu mesma, o bom de ser geógrafo, quando você faz os mapas, o mapa é um instrumento, muito mais de ilustração, é um instrumento de pesquisa, porque a gente mesmo, na hora que você vê o mapa, então tem que entender isso. A gente mesmo se escandaliza quando tem um resultado. Mas, olha, no cinturão de São Paulo aqui... Também, exatamente, nas áreas em que há produção de alimentos. Exatamente, nesses municípios bem escuros, né? Tem toda a razão, é isso mesmo. Então vamos lá. Lembrando, desculpe, lembrando que dados do IBGE, do censo, o que significa atividade censitária de